Olá, pessoas, queridos. Estamos aqui de novo. Mais alguma coisa para fazer na quarentena? Que não seja alguma mudança significativa? Boa noite, Natália. Vai colocando boa noite aí, gente, que eu vou ver quem tá. Olha, carne linda. Tá o povo chegando. Ai, quarentena. Até que é bom, né? De certa forma, a gente tá construindo esse pensamento coletivo aqui. Ana Cláudia, que bom que você veio. Parece que tá todo mundo junto, né? No nosso grupo, na nossa sala. Tantas coisas foram ficando, né? Com essa quarentena. Mas quantas coisas a gente tá ganhando também? Dá para contabilizar? A gente pode perceber que uma mudança como essa, forçadamente acontecendo, né? Na nossa vida, a gente pode perceber o que tá de melhor. Então vamos aquecendo aqui devagarzinho até todo mundo chegar. Eu sempre dou um tempinho para que a conversa fique boa para todo mundo, né? Então, quem for chegando, vai dando boa noite aí, ou dá um joinha, qualquer coisa aí. Já vi que o povo tá todo na volta e já já a gente começa. Hoje eu coloquei uma musiquinha celta. Estão ouvindo? Acho que é uma forma de me conectar, assim, a algo maior, digamos assim. Cada um tem um jeitinho, né? A música me conecta muito, né? Então, ajuda, né? Ajuda. A gente tem uma vida tão agitada, né? Tão barulhenta, né? E às vezes ficar quieto também é difícil, né? Então a gente bota a musiquinha e o coração da gente vai se conectando, vai chegando devagarinho, igual tá chegando o nosso aqui. A Andresa, Maria Fátima. E o povo vai se juntando, vai se juntando. A gente podia imaginar, né, que a gente estivesse agora numa sala, todo mundo se abraçando, ficando juntinho. Por que não? Né? Nossa mente pode tudo, né? Pode tanto pensamento negativo como pode pensamento positivo, né? A gente pode sonhar um pouquinho, por que não? Essa semana eu fiquei muito tocada em falar sobre mudança de hábito. Uma colega, ela me relatou que as lives têm ajudado muito ela, né? E o processo dela é de compulsão à comida. Então, a gente fala aqui na dependência química, né? Mas de todas as compulsões. Todas as compulsões. Então, ela me relatou que ela, quando está muito ansiosa ou com algum problema, ela tem que comer até a barriga dela doer. E eu fiquei tão pensativa com isso, sabe? Eu fiquei imaginando assim, o que eu posso trazer e entregar, porque ela está sempre nas lives comigo. O que eu posso trazer para ela e a partir dela? Por que não, né? Olhar para essas compulsões todas e tentar entregar para as outras pessoas que também têm as suas compulsões. Né? Por jogo, por compra, por bebida, por droga, pelo tabaco, tanta coisa, né, que a gente acaba se tornando compulsivo, além da conta, preenchendo aquele vazio. Então, eu acho que esse tema mudança de hábito hoje, ele veio muito inspirado nessa minha amiga, né? E espero assim entregar para vocês o melhor mesmo. Na dependência química eu vou tirar a musiquinha, tá, gente? Porque uma hora que eu começo a falar, aí realmente o som já me tira a concentração. Tá? Na dependência química, a gente a gente precisa realmente. Boa noite, Maria Ângela. A gente precisa realmente, dependência de álcool e outras compulsões, a gente precisa ter um olhar
pouco mais trabalhoso, porque é um hábito que, às vezes, por anos, preencheu um vazio dessa pessoa. E a pessoa se sente realmente, a princípio, realizada, feliz, né? Até que passe o efeito e a pessoa tenha que voltar a usar. Então, desconstruir esse hábito de você usar como fuga uma substância ou uma outra compulsão é algo que não é da noite para o dia e não é simplesmente o querer. Precisa uma dedicação além da conta. Precisa usar caminhos, saídas mesmo, umas escapatórias, para você não cair novamente naquilo. Então, a gente sempre propõe assim, olha, antes de você ter sido hoje um compulsivo, por qualquer coisa que seja, que hábito saudável você tinha, né? O que era a sua vida antes do uso abusivo de alguma substância? O que era a sua vida magro? Se você consegue resgatar alguma coisa que te leve a esse lugar aonde tudo começou, né? E se você tem condição de buscar novos hábitos que promova uma conexão com algo melhor. Então, você pode, por exemplo, tentar se conectar mais a um grupo religioso, né? Ajuda, uma terapia, o grupo de autoajuda e principalmente os iguais, né? Porque os iguais eles se entendem bem. Os dependentes químicos, os alcoólicos, eles têm os grupos de AA, né? NA, e raramente a gente ouve falar, mas existem outros grupos para outras compulsões. Então, os grupos são muito favoráveis ao fortalecimento, porque aonde você encontra um outro que compartilha da mesma dor que você se sente mais leve. Quando você tenta desabafar uma compulsão que você tem para quem não vive o problema, muitas vezes a pessoa diz assim, isso aí é um pouquinho de força de vontade, né? Você se esforça um pouquinho que consegue. Então aí a pessoa acaba se retraindo e não abre seu coração para o outro, porque fica com medo da crítica. E quando você se abre para alguém que é igual a você, ou passa pela mesma dor que você se sente mais à vontade para falar do seu problema. Por isso os grupos são muito importantes. Porque esses grupos de autoajuda, eles não são para ser ensinado nada, eles são apenas para ser partilhado exemplos e vivências de cada um, e aonde cada partilha sua possa fortalecer o outro. E aí você se sente mais à vontade para falar. Porque quando você vê que o outro passa por algo até pior do que você até diz assim, pô, então a minha dor não é tão grande assim. Então essa é a finalidade do grupo. Então para quem busca uma mudança de hábito nesse aspecto de conduta, principalmente nas compulsões, o mais importante é que você possa estar em grupo. Semana passada eu falei para vocês se exporem, né? Eu falei para vocês, oi Marian, oi minha madrinha, todo mundo aí. Eu falei para vocês se exporem, por quê? Porque é muito comum a gente, na reclusão, a gente se entender com as nossas neuras, com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades de enfrentar as coisas. Mas quando a gente se coloca no grupo, quando a gente se expõe, quando o outro nos vê, a gente bloqueia. Então, às vezes, a gente começa a se retrair, evitar até de sair ou de conviver com um grupo de pessoas, para não sentir essa negação em nós. Então, por exemplo, se a pessoa está acima do peso, né, e ela não dá conta de emagrecer, pode ser que ela não queira nem ir num casamento ou numa festa para não expor a condição que está. E aí ela começa a se, cada vez mais se resguardar, né? E isso leva um caminho muito ruim, porque é o caminho da depressão, né? Ficar num silêncio profundo e não querer se comunicar. Então, assim, a indicação dos grupos, que são grupos confiáveis, porque ali é o anonimato, né? As pessoas não saem dali falando quem teve ali e por que teve, né? Existe um propósito de anonimato.
eles são fortalecedores. Então, em todas as circunstâncias, eu sempre indico, não fique só, procure um grupo, né? Então, a gente tem que, nesse caminho de mudança de hábito, buscar alguma coisa que compense, né? Então, por exemplo, você tinha um hábito de sair do trabalho, né? E já ir no bar tomar uma cervejinha. E ali ficava. Né? Esse é um hábito. Quando a pessoa experimenta parar de beber, ou ela está passando por um processo, ou ela está dentro de um programa, ela precisa começar a achar caminhos que desconstruam esse hábito. Então, se o caminho era sair do trabalho e ir passar no barzinho, procure alguma coisa que preencha o lugar do barzinho antes de você chegar em casa. Porque se você chegar em casa com o vazio do barzinho, pode ser que você abra uma bebida em casa e recomece tudo de novo. Então você pode, por exemplo, naquele horário, marcar uma academia, né? Marcar uma aula de música, alguma coisa que você goste de fazer, que te dê prazer. Então, quando a gente começa a mudar os hábitos para hábitos ruins para hábitos saudáveis, achar no seu espaço, na sua vida, no seu interior, coisas que você gosta de fazer. E é isso que preenche. Porque quando você retoma um caminho, ou antes do uso abusivo, né? Se você já tocava um violão antes, aí começou a beber muito, se perdeu, não deu jeito, volta então a um hábito que te dá prazer. E que isso seja praticamente uma recompensa por aquele dia você não ter exagerado na bebida, não ter exagerado na comida, não ter saído compulsivamente para fazer compras. Então, que você procure um hábito saudável, muito provavelmente que você já usava antigamente, para você preencher esse lugar. Aí você vai treinando isso dia a dia, que é como se você tivesse assim, ó, dando um jeitinho na sua dicção, dando uma disfarçada nela. Ela vai te pulsar, ela vai te pedir, ela vai querer que você use e você vai arrumar um caminho, uma estratégia para você burlar essa vontade incontrolável. E o principal que você precisa ver é aonde que dispara um gatilho. Assim, ó, por exemplo, situações, condições que ali você entrando naquele movimento já te dá uma vontade de comer, de beber. Não sei, um hábito que você tenha, por exemplo, né? O fumante, principalmente, né? Quando ele decide parar de fumar, a primeira orientação é que ele mude. Por exemplo, se ele acabava de almoçar e encostava numa janela, que naquela janela ele encostava e fumava um cigarro, ele não vai para aquela janela. Porque aquilo ali, o corpo já está condicionado a pegar um cigarro e encostar na janela. Então, o condicionamento do corpo no fumante é muito grande, né? Às vezes até quem bebe também não segurar o copo. Pessoa que é tímida, né? Tem sempre que ter um copo na mão. Aí ali já começa. Então, a desconstrução do corpo, do registro da imagem do corpo é muito importante. Então, se você, por exemplo, depois do almoço era vontade de fumar, né? Você vai fazer alguma coisa naquele momento que não te leve à vontade de fumar. Então, depende de você. Começar a se mover, começar a fazer algo que te tire desse hábito que te levou a esse lugar e a esse caminho. Eu acho que muitas vezes você pode observar as questões emocionais. E quando você está num tratamento, quando você está numa abstinência, eu acho que não é hora de você revirar passado, de você ter confrontos que possam te levar a ter digamos, uma recaída, né? Então, é um processo muito delicado. Imagina que anos e anos você fazendo uso abusivo de alguma coisa ou de algum comportamento, né? E aí você decide que você vai parar. Então, realmente, sozinho é muito difícil. O grupo é muito importante. E daí, eu acho que as partilhas, as conversas, é tudo que você mais precisa para você se manter firme. O familiar do dependente químico, então, o familiar que acompanha uma pessoa que tem problema com compulsão, ele acaba ficando quase na mesma paranoia que a pessoa, né?
E aí passa a controlar e olhar o que a pessoa faz e com medo que aquela pessoa volte a fazer aquilo novamente. Então é quando a gente promove as reuniões dos familiares, dos grupos, para que possam se fortalecer e fortalecer o tratamento dessa pessoa, né? E assim, um fato que me chamou a atenção, nessa questão da pessoa que quer emagrecer, por exemplo, eu lembro assim de uma pessoa que estava para fazer uma bariátrica e tinha um grupo no WhatsApp de pessoas que estavam na mesma condição de fazer uma bariátrica. Então eles tinham assuntos em comum. E muito provavelmente após a bariátrica, se esse grupo continua, eles se fortalecem. Por quê? Porque quando se faz uma bariátrica, eu estou falando isso por causa justamente dessa amiga que comentou o caso comigo, logo depois a recompensa é muito grande, é muito bonita. Você fica magra, né, ou magro, você compra roupa nova, todo mundo te elogia, é novo, é uma novidade para a sociedade. Te ver magra em cada lugar que você vai, a pessoa te elogia, a pessoa te fala que você está bonita. Então isso é uma recompensa que te motiva a ficar magra, a comer menos. Com o passar do tempo, todo mundo já te viu magra. Então já não é mais novidade, né? E você já entra numa rotina de uma pessoa que come menos. Só que o seu pensamento, a sua compulsão, a sua vontade continua ali de comer. É o pensar gordo, né, que dizem, né? O pensamento do gordo, né? E aí como é que faz para você ter motivação para não voltar a comer? Que não tem mais a motivação de estar magrinha, porque já está magrinha, todo mundo já viu, não tem mais elogio. Né? Então aí você busca uma outra estratégia, um outro caminho para que você possa ser recompensado e te motive a ficar nesse regime. Né? Então, por exemplo, vislumbre uma roupa que você gostaria de estar nela, naquele número, né? Vislumbre uma viagem que você gostaria de fazer e tá bonita e tá do jeito que você gostaria para o teu corpo. Esse é um caminho de recompensa, porque somente você ir para uma academia, no começo você vai para academia bom, daqui a pouco a academia cansa, né? Você começa a fazer caminhada, compra roupa nova, fica animado, daqui a pouco a caminhada cansa. Então você tem que estar sempre arrumando algumas estratégias de recompensa para que o teu cérebro se sinta nessa gratidão de prazer, como se fosse o uso abusivo de uma substância ou o uso abusivo da comida, que te daria aquela saciedade. Então você procura um movimento, algo para você fazer, né? Uma atividade que você possa ser vista ou reconhecida ou fique feliz. Pode ser um grupo de dança onde você se realize dançando, pode ser um grupo de teatro, quem sabe, né? Fazer um novo empreendimento, né? Um trabalho, algo que te realize e que te motive a ficar nessa condição de sobriedade, de abstinência, de que seja, de qualquer compulsão, para a sua vida fluir melhor. E eu acho que um caminho assim muito legal que vocês poderiam tentar também é durante o dia, à noite, por exemplo, final de dia, vocês escreverem coisas boas que aconteceram após esse trabalho que foi feito internamente. Né? O que você ficou de bom, de melhor naquele dia, por conta da abstinência que você teve, por conta de ter ingerido menos alimento? Sentiu mais leve, não sentiu indigestão, não sentiu ressaca, não sentiu dor de cabeça, se relacionou bem com as pessoas. Anota isso no papel. Seja o que for que você esteja fazendo agora, para você começar uma nova mudança na sua vida. Seja o que for. Comecei a fazer um novo trabalho, então isso aqui deu certo, isso aqui deu certo, isso aqui deu certo. Anote pelo menos 3 coisas que deram certo. Mas escreva só as que deram certo. Porque a nossa mente, ela é conduzida para pensar no negativo. E aí acontece uma coisa que deu errado, você vai gravar aquilo e ficar com aquilo como peso. Então você registre as coisas positivas para que o teu cérebro comece a agradecer cada vez mais cada movimento que você faz nessa nova direção. Né? Então, olha, eu vou ver aqui o que eu estou programando para falar para vocês. Bom, eu já falei dos grupos, né? Então, acho que assim, no momento se vocês tiverem um grupo, no momento que der aquele desespero, aquela fissura mesmo, aquela coisa incontrolável, é ligar para um igual.
É ligar para um amigo ou para um grupo que te entenda, para que você resista, para que você não recaia. Então se fortaleça com os iguais. Isso aí é importante, né? Nós estamos com o grupo de família hoje só praticamente virtual, né? Mas as famílias que também estão hoje passando por dificuldades ou dúvidas, manda o WhatsApp, faz qualquer coisa, mas fica junto da gente. Não deixa a coisa crescer a ponto de você adoecer, entrar numa depressão, um desespero. Fica junto da gente. Eu não tenho como saber como é que estão cada um de vocês, mas traz pra gente, tá? Traz que a gente vai se fortalecendo. Então, assim, eu acho que as mudanças, elas brotam principalmente quando acontece algo novo na nossa vida. Pensa bem, uma condição nova, né? Nasce um bebezinho na família. Ah, que maravilha, né? Aquilo brota uma energia, brota uma vontade de ser mais saudável, de estar perto dessa criança com mais saúde, brota várias coisas, né? É um emprego novo, é aquela viagem dos seus sonhos. Para quem gosta de fazer retiro, faz então são uns 10 dias de retiro. Ai, você sai dali, parece que a vida é outra. Você muda completamente seus hábitos. Se você fica uns dias numa praia ou num lugar totalmente diferente, você vai desconstruindo os seus hábitos da sua casa. O lugar que você acende a luz não é o mesmo. O banheiro não está no mesmo lugar. Se bobear, você até tropeça de noite quando vai no banheiro, né? Não é assim? A gente é tudo muito novo e é tudo muito encantador. E nesse momento a gente tem motivação. Vê se não tem. Quantas vezes você já começou um regime? Quantas vezes você já decidiu que naquele momento você não seria mais a mesma? Quantas coisas aconteceram na sua vida que naquele momento deu aquele estalo? Falar, agora eu vou mudar, agora eu quero fazer diferente. E o que aconteceu que depois aquilo, pum, esvaziou? Por quê? Porque quando você volta para sua casa, é muito mais forte o hábito que você adquiriu há anos ali junto da pessoa que vive com você, junto das coisas que você tem na sua casa, junto daquele sofazinho que já está até fundinho, de tanto sentar naquele sofá, né? Qual é o hábito que você tem na sua casa? Às vezes você chega, tem aquele sofazinho ou lugarzinho, você já pega o celular, às vezes vai primeiro para o celular para depois fazer outra coisa. Não tem um hábito. A gente não vai criando um jeito, só que tem hábitos que vão se tornando ruins para nós, porque eles consomem tanto a nossa vida, tanto o nosso tempo, que nós não mais paramos para observar o que nos falta além daquilo. A gente fica tão preso àquele hábito, àquela condição, que a gente acha que está tudo bem. E aí quando começam a aparecer as doenças, principalmente, e o médico fala assim, ah, você tem que fazer uma atividade física, você tem que procurar amigos, você tem que se distrair. Aí que você vai dar conta que você criou há anos um hábito que não te fez bem. E aí para desconstruir, né? Então aí quando você sai numa viagem, você vai fazer um retiro, você fica motivado a mudar a sua vida quando você voltar para casa. Então, o pulo do gato tá, como é que eu sustento essa energia? Como é que eu faço com que aquela vontade que eu tive, ela se mantenha a ponto de eu realmente me transformar, mudar os meus hábitos? Então, assim, são pequenos movimentos. Não adianta você chegar de uma viagem, chegar de um estalo que te deu e achar que da noite para o dia você vai mudar tudo. Então, se você tinha um sonho, por exemplo, de ser um empreendedor, que de hoje a daqui a um mês eu vou estar com todos os meus nomes estampados e vendas e clientes, não é assim. Se eu tinha um confronto com alguém da família, de hoje para amanhã eu vou ficar de bem com essa pessoa. Não é assim. Mas são pequenos movimentos que você vai fazendo. Pequenos movimentos. Então não pense lá na frente. Porque se você olhar lá na frente, parece que é muito difícil. Eu tenho uma pessoa que é difícil de relacionamento e eu acho que eu não vou conseguir. Mas você já está vislumbrando lá na frente. Você está abraçando essa pessoa, já está ficando de bem, está conversando, está jantando junto. Não é assim. É um caminho para chegar até isso. Então, quando você vislumbra muito longe e não alcança, você se frustra. Aí você dá para trás, aí você desanima, aí você volta pro sofazinho e fica lá no seu celular. Não é?
Então, você tem que fazer pequenos movimentos. De hoje até amanhã, um pequeno movimento que eu possa fazer em favor dessa relação, em favor desse emprego que eu aspiro, em favor desse regime que eu quero fazer, em favor de moderar a minha bebida, a minha comida, a compulsão por jogos. Pequenos movimentos. Daí você consegue, porque em pequenos movimentos você fica satisfeito. Aí no final daquele dia você vai lá e anota, isso aqui eu consegui fazer. E você vai encontrando um caminho para sustentar essa energia. Né? Agora, existem várias outras coisas que a gente pode buscar. Eu acho que assim, ó, você entrar de cabeça numa leitura edificante, acho muito importante, porque os livros te conduzem, né? Ele te toma ali um tempo muito, muito bom mesmo, né? Assim, vídeos da internet que realmente possam construir algo bom para você dentro desse pensamento que você tá. Porque aí, se você não tem um grupo para se fortalecer, na internet você vai encontrar afins. Você vai encontrar diálogos, você vai encontrar pessoas que estão pensando como você. Daí você vai se afinizar nisso, porque você tem dois caminhos, né? Entrar no caminho do buraco, do não vai dar jeito, isso não vai dar certo, ou no caminho de, deu certo para um, pode dar certo para mim. E aí você vai nesse canal. Daí você se fortalece nesse grupo, mesmo virtual. Se fortalece num cara lá que fala legal, não importa. Mas você tem que achar um caminho que você desconstrua o teu hábito que te levava para o buraco dentro de casa, porque principalmente agora que a gente está muito, muito recluso. E eu fico pensando mesmo, as pessoas que já tinham uma tendência de ficar muito paradona, ficar lá no buraquinho do sofá, como é que não está esse sofá agora? Você já não está lá afundando mais ainda. Já pensaram nisso? Tem gente aí que está me vendo e tem gente que está na quarentena até de boa, porque era muito acelerado, era muito agitado, até que tá legal, tá dando para dar uma respirada, tá melhor. Mas tem gente que já era paradão, já era meio assim sem iniciativa ou sem ânimo para fazer alguma coisa. E agora? Que aí agora não tem muita oportunidade, aí acaba justificando. Até eu ia fazer o curso, mas agora tá na quarentena, né? Eu ia mandar meu currículo, mas agora tá na quarentena, né? Eu ia parar de beber, mas agora tá nada pra fazer, vou tomar uma cervejinha. Então acaba sendo que a quarentena passa a ser uma justificativa. E não tem justificativa se você quiser mudar. Não tem. Não tem condição, não tem dizer, eu moro numa casa pequena, eu moro num lugar barulhento, eu moro. Não tem justificativa. Para tudo tem um jeito quando você quer. Então você arruma um caminho, arruma um jeito de querer o melhor para você. Mas você só vai fazer isso se você quiser. Se você olhar para você. Porque se você não olha para você e acha que tá tudo bem, tá tudo bem. Se você simplesmente acha que vai passar o resto da sua vida tomando medicação para sobreviver, tá tudo bem. Se você acha que você é mais uma vaquinha lá naquela turminha que está indo para o batedouro, sabe como é que é? Sabe aquela trilha de bichinho que está indo para o batedouro? Se você acha que você é um deles e está só seguindo para a morte, tudo bem. Não tem problema. Segue. Existem muitas medicações para te manter sobrevivo. E que eu, sinceramente, acho que a gente deve usufruir de uma vida natural, né? De uma vida de recursos naturais. Mas, enfim, é isso que está aí. Né? Você tem condições de sair, você tem condições de fazer mudança. Mas você quer? É ainda para você prazeroso ter uma vida mais livre de tudo aquilo que te pesa? É ainda prazeroso para você reconstruir uma amizade que ficou para lá? Ou reconstruir um caminho que você sempre sonhou e nunca fez? Ou buscar aquela profissão, buscar aquele trabalho, buscar... É ainda prazeroso para você? Ou não? Tanto faz agora para você. Porque se tanto faz, também não tem problema, vai ficar como ficou. Só que o sofá vai afundar, vai cair no chão. E aí, quando cai? Né? Porque uma hora sacode, gente. Uma hora sacode. A impermanência sacode todo mundo. E aonde, às vezes, a impermanência ela é bem-vinda. Porque a gente fica triste de ver a dor do outro. Mas a gente percebe que é a dor que, às vezes, faz a mudança na vida da pessoa. Faz a desconstrução daquele ser humano que acreditava ser simplesmente aquilo. E não era. E tinha imensas habilidades, imensas condições. E, principalmente, fazer algo pelo outro. Que eu acho que quando a gente pega nesse caminho do que eu posso fazer pelo outro, aí eu me movo.
Se você está realmente nessa condição de muito parado mesmo, e alguém te chama numa emergência, questão de vida e morte, você levanta e sai igual louco. A gente faz, a gente tem esse instinto. Pessoas próximas a gente, principalmente, mesmo nessa quarentena, quantas pessoas estão se movendo em favor do outro? Então isso já é do nosso instinto. Não é possível que alguém do seu lado vai pedir ajuda, pelo amor de Deus, me socorre, e você vai continuar sentado aí nesse sofá. Você vai levantar e vai se mexer. Então, se você tem condição de se mexer num momento assim, ó, pá, de, de correria, por que não se mexe agora? Por que vai esperar a correria te chamar? Por que vai esperar a doença sinalizar que você tem pouco tempo de vida e que, ai, agora o que eu faço? É ou não é? Esse pensar que eu trago para vocês hoje aqui, eu acho que muito do que eu tô vivendo, assim, sabe? De desconstruir completamente o que era a minha vida, o que era a minha caixinha. Completamente. Morar num lugar completamente longe, não ter acesso à minha família, não porque eu queira, mas porque as condições da quarentena fizeram assim. E perceber nessa mudança que aconteceu quase que fora da minha vontade, o quanto eu estou ganhando com isso e o quanto que nós resistimos à mudança com medo do que pode vir. E se a gente acredita que nós estamos aqui nessa vida para algo maior, a gente precisa ter coragem para os desafios. A gente precisa acreditar que mesmo uma situação que parece que é muito estranha para você, pode ser o melhor caminho na sua vida. Porque o comodismo, o conforto, ele não te faz crescer, ele não te faz mover. É o desconforto que te faz mover. Então que a gente possa parar de fugir do novo, parar de fugir do desconhecido. Tenha coragem para olhar para aquilo que é difícil para você. Tenha coragem para olhar para o difícil, porque para o fácil não tem problema nenhum. Que mérito eu tenho de passar por situações tranquilas entre amigos, entre pessoas que me querem, mas vai estar de frente com aquele que não te quer. Vai estar de frente com a tua fragilidade. Você quer? Não quer. Quer ficar na zona de conforto. Então isso aí é quase uma ingratidão com a vida. Né? Porque a vida é para ser vivida na sua plenitude, na sua força, e tudo que você tem para colocar para fora. Então a mudança de hábito que eu proponho aqui para vocês vai muito além de simplesmente eu vou tentar parar de beber. Mas mudar essa mente que está cristalizada numa condição de um ser humano, pensando ser alguém que pode ser muito mais que isso. Pessoa que está se menosprezando naquilo que pode ser muito mais do que isso. Então, o que está faltando para te motivar a sair disso? Porque, olha, eu vou falar, essa quarentena vai acabar. E a hora que essa quarentena acabar, se você já era devagar e continuou e ficou pior do que isso, o que você vai fazer depois dessa quarentena? Porque enquanto o povo está em casa, coisas estão acontecendo. Pessoas estão fazendo coisas que nunca fizeram e estão se propondo a isso, estão abertas a isso, e estão vendo vídeos motivadores, estão tendo cursos de artesanato, coisas que possam fazer em casa. Porque daqui a pouco a quarentena acaba e você tem que continuar a tua vida. Agora imagina depois que sai da quarentena, você vai começar do zero. Daí já ficou 3 meses parado em casa e daqui a pouco mais 3 meses para retomar um pensamento de como viver depois da quarentena. Então o trabalho tem que continuar. Né? Esse processo hoje é devagar? É. Tem que tirar o pé do acelerador? Tem. Mas nós vamos estagnar? Nós vamos agora chutar o balde e esperar a morte chegar? Não é para isso. Para mim, que eu vejo, a quarentena tem realmente as particularidades que podem construir um ser diferente em mim. Mas um ser diferente que faça algo pela vida. Não que vai me trazer apenas o recolhimento em mim. E o que eu faço com isso? O que eu faço com esse silêncio que eu estou vivendo hoje? Por que eu estou aqui nessa condição?
Eu estou olhando fora das caixinhas que eu vivia. Eu estou olhando fora das bolhas. Porque quando a gente está imerso, a gente não vê. É como eu disse para vocês, quando vocês fazem uma viagem, vocês veem fora da caixinha de vocês. Fora da bolha que vocês viviam. Principalmente quando se viaja sozinho. Porque às vezes viaja já com um companheiro, aquela pequena bolhazinha segue, né? Aquela caixinha fechadinha meio que segue, assim. Mas quando a gente consegue sair sozinho, mesmo que seja um final de semana, na casa de alguém que fosse, a gente olha de fora a nossa vida, a gente olha de fora a nossa situação. E aí a gente enxerga coisas que a gente não enxerga quando está dentro. Por isso que é importante cada um ter um tempinho. Respirar sozinho um pouco. Nem que saia para fazer uma caminhada sozinho, mas tem que sair um pouco dessa caixinha que te condiciona a apenas acreditar que é só isso tua vida, que você não tem mais nada para fazer além disso. Tem sim. Mas olha de fora, tenha coragem, não tenha medo. Porque o movimento que você faz em benefício seu auxilia todo o seu sistema à sua volta. O movimento que você faz pela tua vida auxilia a vida de todos que estão na sua volta. Pode acreditar nisso. Eu jamais ia imaginar que eu estando longe da minha família, eu ia fazer um movimento tão benéfico e a cada dia perceber o quanto que eles estão bem. O quanto que eles estão crescendo e o quanto que eles veem em mim, na minha coragem, a coragem para ir para a vida. Então nós somos exemplos. Se você pensa que você não tem ninguém que olha para você, tem sim. Você pensa que a vida acabou, que ninguém te vê, que não, vê sim. Você é uma pessoa visível. Só não está se vendo, mas as pessoas estão te vendo. Então se você faz um movimento de vida, as pessoas vão seguir o teu movimento de vida. Se você faz um movimento de morte, as pessoas também vão te seguir no movimento, porque elas gostam de você. As pessoas te amam, parece que não? Parece que ninguém te ama, ama sim. Então, o seu movimento interfere e influencia diretamente nas pessoas que te amam. Né? Então, faça movimento sim. Faça movimento. Saia da caixinha. Saia do sempre do mesmo jeito. O chinelo no mesmo lugar, o prato tem que estar nesse canto da mesa. Primeiro tem que ser o feijão, depois o arroz. Faz diferente. Mistura o arroz com o feijão para ver como é que fica. Bota o chinelo um lá no banheiro, o outro no quarto, vê como é que fica. Desconstrói um pouco. Ah, tem que ser sempre assim, ó, a gola desse jeito, aí depois eu ponho aqui, depois eu brinco. Não, desmonta. Bota o brinco, depois bota isso. Ah, vai desmontando aos poucos, você. É tudo muito certinho. É tudo muito perfeitinho. Será que tá certo isso? Se fosse assim, não teria impermanência na vida. Se tem impermanência, é porque a vida de vez em quando tem que dar uma sacudida na gente. Então, já que é assim, sacode aí, gente. Né? Vai fazendo as coisas aos poucos aí, mas vai fazendo pequenos movimentos que possam ir numa outra direção, que te dê um outro rumo, um outro caminho. Mudança. Ai, acho que é isso, né, gente? É isso que eu tinha que falar. Agora, se alguém por acaso quiser dizer aí se está com alguma dificuldade nesse momento de quarentena, está dificuldade com alguma mudança, está com dificuldade de ter coragem para fazer algo, né? E quiser escrever ou quiser depois deixar alguma mensagem para mim, quem sabe eu posso, sei lá, quem sou eu para motivar, mas a gente não bate papo, a gente traz alguma coisa, alguma vivência, alguma experiência. Eu já vivi tanta coisa assim, já me joguei em tantos retiros, já fiz tanto movimento que a família dizia: o que que tu tá fazendo lá? O que que tu tá fazendo aí? Parece doida. Tem a tua casa, tem teu carro, tem tudo lá. O que que tu tá fazendo aí? Né? E depois que eu tô aqui, que eu vejo o que que eu tô fazendo aqui. Né? Eu tô me jogando, eu tô realmente desconstruindo para depois voltar e olhar o quanto que eu fiz. E eu só faço porque eu vou. E você também só pode fazer se for, se jogar, se acreditar. Se ficar parado só contemplando, não vai acontecer nada. Né? Então, é isso, gente. Mudança para mim é isso. E Carla, é isso aí, né? Ah, Carla, força aí, né, para todos vocês. Mudanças inesperáveis. É assim que é a vida, né, gente? Graças a Deus, tá bom. A gente vai levando assim.
Eu vou concluindo aqui, né? Se alguém quiser falar mais alguma coisa, né? Eu queria deixar só uma frase para vocês aqui, que deixa eu ver se eu a encontro aqui. É da música da Flaira. Um trecho, acho que vocês conhecem essa música, né? Me Curar de Mim, da Flaira Ferro. E tem um trecho da música dela que achei muito interessante, assim. Vou chegar lá, gente, peraí, aguenta aí. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Né? Viu? A gente precisa se encher do que importa, mas a gente precisa se esvaziar do que a gente acredita ser. Esvazia, deixa chegar coisa nova, tá bom? Beijo grande para todos então, gente. Ei, amiga. Pois é, tô aqui. Quem quiser vir pro sul, venha. Tá aqui, dá pra gente abrigar todo mundo e as descobertas são grandes, assim. Vamos ver até onde eu vou, né? Então, um beijo grande para vocês. Agradeço mais uma vez de estarem junto. Peço gentilmente que compartilhem esse vídeo, não pela pessoa que vos fala, mas pela comunidade que eu apoio, e que possamos, inúmeras 24 horas, como dizem os rapazes, estarem sóbrios, fortes, felizes, saudáveis, libertos, né, da dependência de toda compulsão. Uma vida livre para todos, é o que eu desejo de todos. Então, compartilhe aí, fortaleça o nosso movimento, nossa comunidade. Eu agradeço imensamente, viu? Beijo, Marcinha querida, amores todos. Vocês são muito gentis comigo, muito bondosos de me acompanhar. Beijo grande, tá? Fui.